Saudações, queridos ouvintes, amigos desse podcast. Muito feliz de estar aqui de volta e trago aqui algumas cabeças pensantes para ajudar a desembaralhar um pouco esse assunto. E não tinha como ser outro assunto a ser tratado no momento atual que não seja a epidemia do Covid-19, né? E então os outros assuntos que a gente aí está tentando tratar já há um tempo vão ter que esperar, porque não tem como a gente falar de outro assunto sem falar um pouco sobre essa epidemia. E eu acho que a questão da parte da ciência, da biologia, não vai ser o eixo central aqui, porque a epidemia do Covid-19, eu diria que ela é multidisciplinar, porque ela está envolvendo economia, globalização, né? Todas as matérias da escola podem entrar tranquilamente na discussão de como a gente pode lidar e o que a gente vai aprender com essa pandemia, né? Então, eu vou passar esse assunto para os colegas aí darem as suas contribuições, mas primeiro eu quero falar um pouco da minha e fazer um pedido para eles se apresentem, né? Eu sou o professor Gelson e eu tenho formação em ciências biológicas, sou professor de ciências por alguns anos aí da minha vida. E eu tenho estudado muito o assunto do coronavírus por dois motivos. Primeiro, que ele aguçou minha curiosidade, né, desde o início. Ainda em janeiro eu estava tentando entender esse vírus, como ele estava se espalhando, de onde ele veio e tal. Isso me intrigou bastante, eu nunca estudei tanta virologia na minha vida, mais do que eu estudei na graduação. E isso foi bem bom, porque eu me forcei a estudar. Eu sempre estudo um pouco, mas de uma forma meio não, totalmente pulverizada, né? Meu problema de déficit de atenção, eu acabo estudando 10 assuntos diferentes num dia. E o Covid-19 eu acabei focando. E aí foi um assunto que eu me aprofundei bastante, assim. E a gente já sabe bastante coisa atualmente, assim, sobre o vírus, né? A gente ainda tem muita desculpa, muitas coisas, muitas descobertas a se fazer, né, em relação ao vírus e a sua forma de dispersão na sociedade. Mas ele é um vírus que veio aí para abalar a estrutura mundial de forma praticamente irreversível, né? Então, é um assunto que a gente tem muito, 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 como diz, muito pano para manga para discutir, né? O segundo pedido que eu faço para os colegas aqui, e eu também vou tentar, porque é quase natural que a gente tente fazer isso quando entra nesses assuntos, é tentar não levar, tentar fugir do lado político, no sentido mais sujo que ele é. Porque, por exemplo, assim, na situação da epidemia, o que acontece é que tem pessoas que estão assumindo lados, né, de questão de postura e tal, porque é tudo muito novo. Então, como vai se proceder perante a epidemia, né, local e tudo mais, como vai reagir, qual tipo de isolamento e tal, tudo isso envolve decisões que não se tem respostas muito claras. O que a gente pode fazer de melhor é comparar com os países que tiveram as infecções e a epidemia se alastrando mais rápido, né? Então, acaba sendo um assunto que tem muito espaço para discussão, porém, tem muita gente que usa esse espaço para se promover. Então, muitas vezes tem muitos políticos que eu discordo totalmente deles, eu tenho aversão a eles, por várias posturas que eles já demonstraram anteriormente, mas eu sou, digamos assim, obrigado a concordar com a postura dele em relação à epidemia da Covid-19, e eu me acho coerente por isso, porque eu estou sendo coerente com aquilo que eu acredito ser melhor para a questão da epidemia, né? E uma parcela das pessoas que eu acompanho nas redes sociais, elas estão muito longe de serem coerentes com as próprias ideias, porque elas postam coisas completamente opostas, né? Ideias completamente que vão totalmente ao contrário de ideias que eles postaram semana passada por mera conveniência de estarem certos, de defender o seu lado, né? Então, esse é
um pedido que eu faço, porque senão a gente acaba entrando nisso e, cara, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque pessoas que estão com essa linha de pensamento, não há nada que a gente vai dizer que vá mudar um pouco o ponto, a visão delas, porque elas não têm uma visão, elas estão indo, né, seguindo apenas o túnel da sua cegueira ideológica, né? Então é bem complicado e elas não enxergam isso como eu vi uma frase, eu não me lembro de quem é, eu vou ficar devendo o autor, mas é uma frase muito boa que dizia assim, sotaque e ideologia política a gente só percebe os dos outros, né? Então, essa é a minha contribuição por enquanto. O que vocês acham aí? Saudações, Gelson, Diego, Fabrício. Um abraço para os ouvintes, para os amigos que estão ouvindo a gente. Aqui quem fala é o Luciano, sou professor de História. E a partir das provocações do Gelson, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre como as pessoas têm encarado o coronavírus. Não as pessoas em geral, mas um grupo específico de pessoas, né? E que elas demonstram um determinado valor diante da vida, né, da valorização da vida, e que esse valor, quando organizado a partir de um determinado princípio político, ele pode ser realmente perigoso. Teve um apresentador do SBT, o Marcão do Povo, que propôs a ideia de fazer um campo de concentração de pessoas doentes com coronavírus. Esse apresentador ele foi retirado do programa, né? Depois, um outro apresentador, o Roberto Justus, disse que a morte de 7, 10 ou 12 mil pessoas não seria problema demais, não seria problema nenhum, e que o Brasil não podia parar por causa desses milhares de mortes, né? Que isso não era nada. Eu não tenho dúvida de que essas expressões elas são compartilhadas por muitos outros brasileiros e elas demonstram uma falta de... Aliás, elas demonstram uma frieza diante da morte dos outros. Em alguns casos, ela pode significar mesmo uma pulsão pela vontade de morte pelos outros, né? Se haver pessoas com esse tipo de sentimento já é uma coisa muito ruim. Imagina quando essas pessoas elas são organizadas a partir de uma determinada ideologia, a partir de um determinado posicionamento político. É isso que o bolsonarismo trouxe para o nosso país. O bolsonarismo ele não é só um sistema de ideias, mas ele também é um grupo de pessoas articuladas, que estão articuladas através das redes sociais e que elas trabalham em conjunto. A gente viu, né, a carreata que teve em várias cidades Brasil afora, em que as pessoas estavam na rua pedindo o fim da quarentena para que o Bolsonaro saísse politicamente fortalecido disso, né? Então, a gente está vivendo um momento em que os valores de morte, de desejo de morte dos outros foram articulados em uma ideologia, e isso está sendo algo realmente perigoso para o país e para as pessoas, né? Eu fico muito preocupado quando essa pulsão pela morte, ela tá lá, ela orienta as ações do principal membro do Executivo Nacional, né? Quando o próprio presidente utiliza das suas atribuições, dos seus poderes, para fazer com que as políticas implementadas pelos governadores não funcionem ou que sejam desmontadas, né? E isso me faz pensar como está sendo caro a extrema-direita ter assumido o governo, assim, não somente na presidência, mas em outras instâncias, né, de poder. E aí a gente estamos pagando caro, pagaremos mais caro ainda por isso. Oi, 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 salve, salve, galera. Aqui é o professor Fabrício, professor de Geografia, Direito Ambiental e Direito Urbanístico. Então vamos lá, né? A partir desse pontapé inicial, tanto do Gelson quanto do Lu, o Lu terminou com a questão do olhar político, e claro, pela geografia e pelo direito a gente teria vários vieses para puxar aí, mas eu vou então seguir já, exatamente no embalo do Lu, sobre a questão política. O que é complicado é o modelo
macroeconômico do atual governo. Então, eu não vou dizer que é mais ou menos legítimo, mas é a questão do modelo, que é o modelo do Consenso de Washington, e esse modelo é um modelo meramente fiscalista, ou seja, a grande preocupação é em fechar a conta no azul. Em momento algum eu digo que fechar a conta no azul é uma coisa ruim, não tem que se preocupar, mas é a questão. Então, diferente de modelos heterodoxos dentro da macroeconomia, isso aí acabou levando esse governo a demorar um pouquinho a mais, então, a tomar aquelas medidas de se preocupar com a população de menor poder aquisitivo, aquelas que mais informais e tudo mais. As primeiras ajudas vieram todas para os bancos. Então, ajudas que já vinham, que é a compra de crédito que já vinha acontecendo, que fecha à noite lá e o Banco Central sempre compra. Agora, a última ajuda foi compra de títulos, e aí tenho lido em alguns lugares que são títulos podres, então, semelhante àqueles do subprime de 2008, ou seja, títulos sem liquidez. Logo, o sistema financeiro, o bancário foi o primeiro a ser ajudado. Depois acabou vindo a ajuda enfim, está chegando a ajuda dos R$600 para a população. E qual é a minha preocupação neste momento? A minha preocupação é com a micro e média. Por quê? Porque foi liberado, sim, um empréstimo para que se pague a juros baixos para essa população, mas eu não sei bem se era um empréstimo para garantir que não se demita. Eu penso que realmente deveria ser uma complementação salarial, mas, enfim, daí é outra coisa que a gente pode pensar. Outro fator também bem gritante é a dispersão da população em relação à preocupação, que o Lu também trouxe isso aí sobre, a princípio, em cima de uma ideologia e tudo mais. E dentro da geografia, toda a questão cultural, metafísica, então, também faz parte enxergar isso aí, que espaços geográficos são criados a partir desse tipo de concepção. Então, dentro, todo o imaginário, ou que eu tenho visto o pessoal falar, guerra de narrativas, tem certas narrativas que a população está indo para a rua. E daí isso aí, claro, o nosso presidente indo de forma bem preocupante para a rua, desrespeitando a própria fala do seu ministro da Saúde. Então, tudo isso aí a gente acaba montando realmente espaços paralelos. O fato é que, se a mortalidade está maior no pessoal da zona de risco, grande parcela da população faz parte desse grupo de risco. Eu, por exemplo, como asmático, eu tenho 41 anos, não vou nem falar dos meus pais. A ideia é que, claro, a gente consiga passar esse período da quarentena e que nós tenhamos força laboral para voltar. Porque eu não tenho a menor dúvida que vai ser muito mais caro e vai demorar muito mais para se recuperar a economia com uma população adoecida. Então, a questão da quarentena agora está sendo extremamente necessária mesmo. Mas, como eu falei, isso aí são todos espaços geográficos diversos e que andam de forma correlata a partir da percepção de mundo de cada um. E só que a questão que o vírus, como a gente sabe, ele não respeita percepções nem nada. O vírus vai estar aí. E o que, num primeiro momento, pelo menos o que os outros países estão nos ensinando, é que nos cuidarmos em casa é a melhor coisa, que a população necessitada, começando a ter o básico para sobreviver, e as micro e pequenas empresas também, quem sabe agora a gente consiga se cuidar um pouquinho mais. E antes de terminar minha fala, sempre a minha dica, já que eu sempre falo que consumir é um ato político.
Então, convido todo mundo a, neste momento, a tua política seja uma política de apoiar o pequeno, o micro, o pequeno e o médio comerciante. Então, mesmo que o mercadinho perto da tua casa seja um pouquinho mais caro que o supermercado, vai no mercado, ajuda o micro, pequeno e médio empresário. E sem falar também que a questão do risco de contaminação vai ser menor, porque é um lugar que vai menos gente, obviamente. Então, fecho a partir dessas primeiras percepções. Beleza? Até mais, pessoal. Saudações, eu sou o Diego, sou advogado. Fui convidado a dar alguma contribuição relacionada à discussão da pandemia que está assolando o mundo inteiro e que está nos mantendo dentro de casa, né, por muitos dias. Basicamente, o que a gente viu aí, já que os colegas falaram, foi a respeito do quanto isso está sendo utilizado de forma política e também cada um defendendo o seu ponto de vista. Os aspectos econômicos e políticos aí são fundamentais, né? A princípio, falando a respeito de um ponto específico que o Luciano informou ali sobre o Roberto Justus, onde ele fala que morrer 5, 7 mil pessoas ali é indiferente. Para ele, tanto faz, tanto fez. Isso dali é basicamente o retrato malvado do capitalismo. O capitalismo ele se baseia dessa forma mesmo. Ele vê números, ele enxerga números em tudo, né? Tudo são cifras, tudo são valores. Quando a gente fala em uma perda econômica, o importante é o dinheiro. Quanto de dinheiro se perdeu? Caiu um prédio, mas esse prédio ele era um prédio que não gerou prejuízo, então não teve perda nenhuma. Azar que morreu 20 mil pessoas, 50 mil pessoas, não tem problema. A economia enxerga dessa forma. E politicamente falando, esse governo ele tem utilizado isso como bandeira, né? Atender aquelas pessoas que votaram no governo que hoje está tá ativo no Brasil. Esse governo ele visa fazer palanque para essas pessoas, atender esses anseios, justificar suas medidas para amparar o desejo dessas pessoas, né? Quem é que hoje está a favor do Bolsonaro no país? É o banqueiro, é o investidor, é o empresário. Tanto é que a gente teve aí a carreata também, que foi mencionada por um dos nossos colegas, dizendo a respeito de que queriam que voltássemos a trabalhar. Mas a carreata era feita por pessoas que possivelmente não iriam voltar a trabalhar em situação insalubre. Então tudo isso colide, né, uma informação com a outra. Tu vai para Camboriú, para Balneário Camboriú, que é uma das cidades mais ricas do país, e vê uma carreata dessa, que foi onde começou tudo, né? E tu vê só carro importado, enfim, é chefe pedindo o retorno ao trabalho, óbvio. Ele tá lá protegido, o funcionário dele não, né? Na grande maioria ele não vai dar a EPI necessária para esse funcionário, e o funcionário tem que se virar. E quando a gente fala em redução, em uma forma de diminuir o contágio, não é que é para eliminar todas as pessoas do meio de onde a gente está vivendo. É simplesmente para reduzir a possibilidade desse contágio se tornar agressivo demais e alcançar muitas pessoas ao mesmo tempo. Enfim, isso a gente está vendo todo dia na televisão. A pessoa precisa do mínimo de discernimento para poder entender, né? Mas, como a gente está falando, virou bandeira política e, em detrimento da bandeira política, ainda que uma grande parcela da população pense que precisa voltar a trabalhar e azar do vírus, que eu sou forte, eu vou ficar doente, mas eu vou sobreviver. Sim, beleza. Por outro lado, a gente tem o aspecto jurídico, né? E dentro do aspecto jurídico, que daí é onde eu tenho local de fala, onde eu me sinto mais à vontade para tratar desse assunto, a gente vai começar a falar primeiro da Constituição, que ela garante a vida. A vida vem acima de qualquer coisa. Diferente do que o Roberto Justus fala, do que o rapaz lá do Madeiro falou também, o dono do Madeiro veio falar a mesma coisa, o dono da van também tá pouco se lixando para os funcionários dele. Diferente do que essas pessoas pensam, a Constituição ela garante a vida, justamente porque num passado próximo ainda,
um passado não muito distante do nosso país, a vida ela era descartável. E nada mudou, a vida continua sendo descartável, só que agora a gente tem uma Constituição que garante ela. E graças a Deus que essa Constituição ainda é válida. E por mais que a gente não queira aceitar a STF, a parte legislativa do nosso sistema, parte judiciária do nosso sistema, como se só o executivo fosse suficiente para gerir o país e voltar a ser ditadura, né? Que é o que eles têm tanto desejo em voltar a ser. A gente tem que entender que tudo se baseia a partir de uma premissa, que é do amparo, né? O povo tem que ser protegido pelo Estado, e não o contrário. Não é o povo trabalhando para bancar o Estado, é o Estado cobrando imposto para oferecer para a população que vive nesse país tudo o que é necessário. Então, independente de quanto isso vai custar, é obrigação estatal. Diferente do que esses empresários pensam, diferente inclusive do que o governo pensa. O governo acha que não tem que ter nenhuma ingerência sobre o povo, que cada um que se vire, é o que lute, né? E não é por aí. A gente tem justamente um sistema que visa socializar, que visa amparar. Tem gente que não tem condição, tem gente que sofreu durante a vida, tem gente que tem problema, que a gente não consegue nem imaginar. Então não dá para ficar acreditando que o capital financeiro vai salvar a vida. Não é o capital. Se liberar tudo e somente as instituições privadas funcionassem no país, oferecendo saúde, educação e segurança, não existe essa ideia de que vai baixar preço. Isso é uma mentira, é uma falácia, uma lorota. E tem muita gente que compra essa ideia, que pega o estudo lá do americano, do inglês, do francês, que falou isso, falou aquilo, mistura tudo e pensa, aí vai dar certo. Se a gente tirar todo o poder do Estado, privatizar todos os setores estatais, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E é uma mentira, a gente está vendo agora. Qual é a empresa, qual é o capital que está sendo investido nessa pandemia? É do próprio governo, porque o Estado tem essa obrigação, a obrigação de defender o povo. E o capital financeiro não está interessado em dar amparo para aquele camarada que mora na beira da rua, que mora embaixo de uma ponte. Esse camarada ele está cagando e andando. Ele não está preocupado com esse tipo de pessoa. Ele está preocupado em manter o sistema funcionando, as engrenagens do sistema que ele precisa estarem funcionando. O próprio velho da van veio a público mostrar os fornecedores de chocolate dele, que empregam não sei quantas pessoas, que fazem não sei o quê, e que agora vão ter que demitir. Não vão ter que demitir, desde que o Estado dê amparo. Se eles não tiverem a receita adequada, o Estado deveria de ir lá e pagar. Mas não é assim que a gente vê as coisas funcionar. E por isso que nós estamos discutindo política ao invés de estar discutindo a pandemia em si, o vírus. Não se fala em doença, se fala em politicagem dentro do sistema que está acontecendo hoje. Bom, então, né, tu vê que eu tenho uma percepção sobre esse assunto. Eu tenho pensado muito sobre isso, eu acho que eu ainda tenho mais perguntas do que respostas, que é a questão da origem do mal, né, de onde vem tanta maldade, e com certeza a parte mais importante, o cerne das coisas ruins que acontecem ao longo da nossa vida, da história da humanidade, partem muito do egoísmo, né, e da quantidade de empatia que as pessoas têm, mas acaba entrando aí, né, numa coisa que é como o Estado e como a sociedade enxerga certas atitudes, certas visões, né, e como a gente trata as pessoas que não estão de acordo com esses preceitos. Então, por exemplo, assim, até 1888, a escravidão de negros era algo aceitável perante a sociedade, era normal, né? Então era algo completamente comum tu ter um escravo em casa, e como o Estado chancelava isso de certa forma, isso acontecia normalmente, né? Porque uma das coisas que eu
observei, assim, que eu tenho observado tanto na vida comum quanto nas minhas leituras, é que a gente pode dividir grosseiramente a população em 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que têm uma empatia ampla, que é aquela pessoa que ela sente dor se eu contar para ela sobre um vilarejo na África que tá sem chover há 1 ano, que eles estão passando fome. Essa pessoa vai sentir dor para essas pessoas, né? Ela sente dor pelo vizinho que está passando trabalho, ela sente dor, né? Ela sente a dor alheia, né? Ela é uma pessoa que tem uma empatia ampla. O segundo grupo, que é o mais numeroso, são as pessoas que elas têm uma empatia fechada no seu círculo familiar e nas pessoas que ela enxerga como seu grupo, né? Elas são capazes de sentir a dor dos próprios filhos, irmãos, às vezes, né? O cônjuge. Quando sai desse grupo, das pessoas que ela não se identifica, quando são pessoas de grupos diferentes, o torcedor de outro time, a pessoa de outra raça, de outro país, de outra cultura, essa pessoa tende a desumanizar esses outros grupos, né? E aí é muito importante porque essa massa de pessoas que enxergam o mundo dessa forma, elas precisam ser constantemente cerceadas e educadas, e isso precisa estar na lei. E aí entra o que o Diego falou, né? A gente tem uma Constituição e é muito importante que a lei assegure e que as leis sejam cumpridas e a lei assegure o bem-estar social, né? Acima de tudo. E porque a gente tem um grupo minoritário que são as pessoas que elas não sentem nada por absolutamente ninguém. Elas seriam, né, o que as pessoas costumam chamar de psicopata. Provavelmente eu estou usando o termo errado, mas são pessoas que elas sentem, a única dor que elas sentem é a delas mesmas, né? E essas pessoas são as que elas precisam mais estar sob controle, né? E essas pessoas, infelizmente, por uma razão digamos assim, de seleção natural da vida profissional e tudo mais, essas pessoas, se tu for ver estudos assim, essas pessoas elas são mais facilmente encontradas em Wall Street, né? Eles geralmente ocupam cargos altos porque eles têm muita facilidade para pisar em cima dos outros, né? E ignorar o sofrimento alheio, as vidas e tudo mais. E também eles se concentram muito em cargos políticos, né? E existem estudos que demonstram isso, assim. E então a sociedade como um todo, as pessoas que se importam, precisam estar sempre lutando para defender como as coisas têm que ser, né? Como um estado onde existam leis de proteção à vida, ao bem-estar e tudo mais, porque há uma tensão entre essas forças, né? E principalmente se exige que esse grupo, digamos, maior do meio esteja sempre mais bem informado, bem educado, para evitar que eles caiam na narrativa do grupo mais cruel, né? De pessoas que estão ali com o intuito de melhorar si mesmo, né? Quer comprar um iate maior, quer acumular riqueza, né? Geralmente é muito comum ter personalidade megalomaníaca. E uma coisa que eu tive essa observação assistindo um filme muito bom, que se chama Ele Está de Volta, que é um filme onde um filme que brinca com a ideia de que o Hitler voltou à vida e ele sai ali nos anos 2000 e pouco, né? E aí tem uma situação onde um personagem aponta uma arma para ele, tentando não dar spoiler do filme, mas o personagem aponta uma arma para ele e o personagem né, diz: eu vou acabar, eu sei quem tu é, essa maldade que tu tá fazendo e tal. E aí o Hitler olha para ele e diz: cara, eu fui eleito, né? Eu em 1933 eu fui eleito pela maioria. Eu só sou uma pessoa e que representava as ideias que já estavam no coração e na mente do povo das pessoas que votou em mim. Então, isso é algo que a gente precisa ter em mente, né? A questão eleitoral no Brasil, a gente viu essa divisão. Claro, o Bolsonaro teve uma grande parte dos votos de pessoas que tinham muito medo do PT voltar ao poder e trazer
aquilo que supõe-se, né, tudo culpa do PT e tal. Não vou entrar nesse mérito, mas as pessoas, o antipetismo foi um fator muito forte, né? E no segundo turno, o Haddad com a bandeira do Lula, assim, praticamente um fantoche. Desculpa aí ofender a galera que defendeu o Haddad, mas ele era um candidato ridículo ali, na minha opinião, né, para competir contra o Bolsonaro, com a força que ele estava vindo. E então muita gente votou no Bolsonaro no segundo turno por isso, né? Muita gente não votou, né? O Haddad, eu acho que ele teve menos votos que os nulos e ausentes. Mas sim, existe uma parcela da população que está tomada por essas ideias de ódio, de raiva e tudo mais. Eu conheço gente que é muito boa, gente que não faria mal a um inseto que acabou votando no Bolsonaro nessas circunstâncias malucas que a gente viveu aí na eleição de 2018. Né? Muitos deles acreditam que estão arrependidos. Mas sim, tem pessoas que ainda apoiam Bolsonaro porque é justamente isso que elas acreditam. Elas acreditam que tem que exterminar as pessoas que causam problemas para eles, né? Que tem horror a pobre, horror a negro às vezes, ou qualquer outra minoria, porque eles não humanizam aquelas pessoas, né? Eles não têm sentimento por esses grupos que estão, obviamente, vão ser mais afetados, né? E então é algo que a gente tem que se observar. Até um dado interessante que eu vi ontem, que vale a pena, que me chocou, assim, é a grande diferença de mortalidade entre os negros nos Estados Unidos, principalmente nos estados do Sul. Uma diferença de mortalidade muito grande pela Covid-19, né? Então, realmente, a questão do vírus e da biologia envolvida no vírus, ela se tornou pequena perante isso, né? Porque, como eu disse já, entre os cientistas e os médicos, já se sabe mais ou menos o que se fazer, quais são os limites que a medicina tem no momento para poder tratar isso, mas o entorno, a questão política, ela é muito menos clara e muito menos consensual, né? Então, é um assunto que tem muito que se discutir ainda. Para fazer o encerramento, então, aproveitando o gancho que o Gelson deixou, eu gostaria de fazer um paralelo com o mito da caverna, que ele revela bem aquilo que foi colocado nesse áudio, né? Existe o status quo que é imposto pelo capital e ele gere o povo a entender o mundo de uma forma que ele nunca vá confrontar aquilo que está colocado. Então, a partir dessa ideia, aonde tu não sabe o que está fora da caverna, para ti tudo é sombra e aquela sombra é a tua verdade. Então, para eles, essa história de que o Estado tem que amparar pessoas, isso daí é completamente surreal, porque o capitalismo ensinou para eles que cada um tem que correr atrás do que é seu, né? E por culpa disso, a gente vive nessa sociedade atual dessa forma em que ela está colocada, né? Da forma como ela foi posta para nós. E as pessoas daí passam a entender dessa forma, passam a estudar isso desse jeito. E é doutrinação, né? Nada mais do que doutrinação. E quando vem um partido que busca quebrar esse paradigma, acabar com essa cultura, aí ele é o comunista, né? Ele é o partido que é retrógrado, que é um partido que quer acabar com tudo que há de melhor nesse mundo. Já no que diz respeito ali à situação de votou no Bolsonaro para evitar o PT, ou votou no PT para evitar o Bolsonaro, aconteceu exatamente isso. Muita gente votou no Haddad porque não poderia imaginar em qualquer hipótese o Bolsonaro presidente. E a gente vive dentro da nossa bolha, então todo mundo que está ao nosso redor votou no Haddad porque não queria Bolsonaro. Beleza, ok. Só que do outro lado do espectro tem todo aquele pessoal que não votou no Haddad e votou no Bolsonaro porque não tinha outra opção. Então a gente ficou sim numa sinuca de bico, a gente ficou num binômio muito estranho ali, que tornou tudo mais perigoso e acabou que o PT tinha tanta gente odiando o PT que venceu.
né? O ódio venceu a eleição. E esse ódio tem nome e sobrenome e hoje está no poder, né? Daí é por conta disso, dessas situações, em que eu entendo, acredito, tenho fé de que não voltaremos a eleger um Bolsonaro, né? Não, pelo menos não nos próximos 50 anos, né? Porque já foi assim lá na década de 60 e agora aconteceu de novo. A história se repete. Porém, eu acredito que no curto prazo, como a gente vai ter um efeito devastador dessas situações que estão sendo experimentadas com Bolsonaro, com certeza, nas próximas eleições ele não se reelege, muito provavelmente essa onda termina. Só que o PT tem que sair fora. O PT, no meu ponto de vista, o PT tem que terminar, tem que deixar de ser o grande partido que foi. O PT tem que se diminuir, tem que se reduzir, tem que ser humilde, sabe? E a partir daí, quem sabe, ele, daqui uma década, duas, tornar ser o partido que era lá quando foi criado, lá em 1985, né? 1988, lá quando o PT se lançou nas campanhas, que era o Partido dos Trabalhadores, com representação de trabalhadores. Porque o PT não é socialista, né? Muita gente faz essa leitura equivocada no Brasil, de que o PT é socialista, o PT é de esquerda, o que é uma mentira, porque tu vai pegar o conceito da esquerda, o PT não se encaixa na esquerda. O PT favorece banco, assim como o Bolsonaro. Acontece que hoje a gente tem um governo que é de tão extrema direita que, por consequência desse espectro tão profundo dele, ele tornou todo o resto esquerda. Qualquer coisa que não esteja alinhada com as ideias do Bolsonaro é esquerda. E isso não é verdade. No nosso espectro político quase completo é totalmente de direita. E o PT, ele não é de esquerda, o PT ele não é socialista, o PT é muito menos comunista, né? O PT ficou 14 anos no poder e nunca fez nada que tornasse o país tão caótico quanto ele está hoje, né? Com essa tamanha arbitrariedade, uma pessoa só mandando e desmandando, legislando por medida provisória. Enfim, acho que essa era a contribuição que eu tinha para dar para a reflexão de todo mundo. Então, Diego, aquela coisa que eu tinha dito, muitas vezes a gente se depara discutindo posicionamento político com muitas pessoas que não têm um posicionamento político definido, porque elas sequer ou estudaram ou refletiram sobre o próprio posicionamento, né? Então, a gente vive numa situação onde a gente tem as mesmas pessoas que pregam o Estado mínimo, pregam a volta da ditadura, o que para mim é completamente esquizofrênico, né? Porque se uma coisa que a ditadura militar do Brasil não sequer tentou foi ter um Estado mínimo. Eu acho difícil uma ditadura de Estado mínimo, é uma coisa que não faz o menor sentido, né? E é uma coisa assim que eu comparo assim com aquela galera, por exemplo, lá na Idade Média que expurgou os gatos, matava os gatos por causa de questões malucas lá de bruxaria. Em nenhum momento refletiram sobre e se a gente tirar os gatos, o que vai acontecer, né? Elas simplesmente estão movidas por emoção, por ódio, por medo, né? Emoções primárias, elas são importantes, mas geralmente elas são muito burras, né? E o resultado geralmente é catastrófico. Então é algo que fica difícil assim, de conversar, né? Eu sou um simpatizante do capitalismo, porque o capitalismo ele é super da hora, ele é dinâmico, ele se adapta mais rápido, né? E ele, digamos assim, ele respeita mais, de modo geral, as leis da natureza, assim, os algoritmos que regem a natureza. Só que ele falha em alguns aspectos, né? E o principal aspecto que ele precisa ser o tempo todo corrigido é que o capitalismo ele é gravitacional. O dinheiro ele é gravitacional. Quem tem dinheiro tem muito mais facilidade de ganhar mais dinheiro e isso acaba drenando o dinheiro dos outros ao redor, né? Só que o efeito geral disso é uma economia pobre, né? Que acaba sendo o resultado de o dinheiro concentrado na mão de poucos, né? Em uma economia que circula pouco. Bom, acho que o Fabrício tem muito mais a dizer sobre isso,
mas é algo que é muito interessante, assim, de parar para pensar o corona pode nos trazer pensar sobre as coisas como elas são, né? E sobre repensar sobre a nossa vida corrida e sobre o consumo desenfreado e tudo mais, né? É, e uma coisa que eu queria questionar vocês aí, antes da gente encerrar, que eu achei que foi algo foi algo que me chamou a atenção, eu queria a opinião de vocês, porque eu não me lembro em toda a minha trajetória de pessoa que fica olhando a política do Brasil, eu nunca vi tantas vezes os governadores se articulando e tomando posições por conta própria, né? Independente se a pessoa concorda ou não com o que eles fizeram. É interessante de ver que os governadores estaduais eles tomaram um protagonismo que eu não me lembro de ter visto ao longo da minha vida, né? E eu acho que eu enxergo isso, pelo menos assim, superficialmente, como algo positivo, né? Porque o Brasil, como o Diego falou, é muito tomado por um presidencialismo muito forte, governado por decreto, né? E a Câmara e o Senado é aquela zoeira que não tem credibilidade nenhuma perante a população, né? E agora está sofrendo ainda mais, por mais que doa, né? E a gente que defende a democracia sabe que pode ficar pior, né? Que por mais que a gente não goste da maioria da Câmara e do Senado, sem eles pode ficar pior. E aí, o que vocês acham, assim, dessa postura, né, de protagonismo dos estados se articularem, né? O que vocês acham disso? Eu acho que essa desgraça que a gente está vivendo aí com o Covid é uma oportunidade para a gente pensar o que é o nosso país, o que era o nosso país e o que a gente está pensando no futuro. O que a gente quer que regule as ações políticas do futuro. A gente tem que começar, aliás, a gente tem que continuar e aprofundar os nossos questionamentos, as nossas discussões, os nossos debates. Gelson, essa função dos governadores ela é muito interessante para pensar a política brasileira. A força dos governadores, mais recentemente, né, no Brasil recente, ela se estendeu mais ou menos entre 1982 e 1994, na ditadura, né, quando foi permitida a eleição de governadores, até 1994, quando foi criado o Plano Real. Nesse período, os governadores eles assumiram uma força política muito grande dentro dos estados e dentro das estruturas partidárias, né? Eles eram uma das principais forças nessa época de negociação com o presidente. A partir do Plano Real, essa história mudou, porque com o Plano Real, a política monetária ela se deslocou dos estados para o governo central, e isso fez com que os governadores perdessem muito poder. Além disso, o debate político ele foi deslocado da figura dos governadores para o Congresso. Então os governadores perderam muita força nesse momento. E ao longo começando pelo governo FHC e também ao longo dos governos do PT, houve sim um fortalecimento da figura do governo federal, a tal ponto que nos anos recentes foi alvo de muito debate, né, a rediscussão do Pacto Federativo. E o que o governo Bolsonaro conseguiu pela sua incapacidade política, nessa sua tentativa de aumentar o seu poder, de querer governar através de polêmicas, foi fazer com que os governadores se vissem obrigados a assumir a política que, em princípio, era do presidente. Frente à divulgação de fake news, ao desprezo pelo perigo, ao desprezo pela experiência que os outros países estão vivendo, ou seja, a atitude de não fazer nada, os governadores se viram obrigados a agir. Né? Então isso só mostra como o governo Bolsonaro é um governo que prejudica a unidade nacional, que prejudica a organização do nosso país e prejudica o planejamento diante de algo que pode ser realmente catastrófico. Faço mais uma pergunta. A gente quer um país em que a vida das pessoas dependa da capacidade delas de trabalhar? Quer dizer que as pessoas, se elas estiverem sem emprego, se elas estiverem com idade avançada, quer dizer que elas tá legal, tá liberado elas morrer? A gente tem que se perguntar isso.
qual é o valor da vida? É só ligado à capacidade de trabalhar e gerar renda para um empresário, ou todas as pessoas são dignas de estarem vivas e de ter uma condição boa, né, de vida? Olhando agora para o governo Bolsonaro, a gente tem uma oportunidade de se perguntar se é isso que a gente quer. Como falou o Fabrício aí, teve um empréstimo, aliás, teve concessão de dinheiro público aí para os bancos da ordem de R$ 1 trilhão. Teve compra de papéis podres. Teve, como apontou o Diego, uma preocupação muito grande com os empresários. A preocupação sempre foi aquilo que é considerado como o centro do sistema financeiro, né? Não com o povão. A preocupação do Bolsonaro não é com o povo, isso aí ficou muito evidente, né? Teve essa MP aí que liberou os empresários de pagarem os seus funcionários por 4 meses, que só foi derrubado pela força aí pelas críticas que vieram aí, que foram espalhadas pelas redes sociais. Foi uma coisa muito pesada. O Bolsonaro minimizou o efeito da doença sobre os mais pobres. O filho lá, o Carlos Bolsonaro, falou que essa ajuda de 600 pila que o Congresso propôs era algo do tipo socialista, que iria prejudicar muito o Brasil. Então a gente está diante de um governo que trabalha para os ricos, que trabalha para os muito ricos e que não está preocupado com os pobres. A pergunta é isso que a gente quer? É isso que a gente quer para o Brasil? A gente vive hoje numa ascensão da direita, e particularmente, sob certo aspecto, de uma extrema-direita, e também de uma direita que se grudou nessa extrema-direita, né? A gente tem que fazer essa pergunta e questionar os políticos. Nós queremos um país voltado para os ricos? Então, seguindo então, as provocações foram feitas pelo Gelson, e também seguir então conversando um pouquinho sobre o que tanto o Diego quanto o Lu trouxeram. E primeira coisa então sobre o PT ser de esquerda ou não. Em nenhum momento eu taxaria pelo menos o PT como de direita. Convido então os nossos ouvintes a escutar o nosso programa anterior, em que a gente debate exatamente isso aí, esquerda e direita no Brasil. E a partir dali convido os nossos ouvintes a tirar suas próprias conclusões, e que o PT, não dá nem para falar, claro, o PT, mas o PT é um partido diverso, que tem suas alas socialistas, que não dá para falar em um PT só, mas numa diversidade, numa pluralidade. Sobre o PT ter que se reduzir ou ter que diminuir, não sei, eu acho que isso aí cabe à militância deles, coisa que eu não faço parte. Então, tenho visto há um certo tempo o Olívio fazer críticas, Suplicy também faz suas várias críticas há muito tempo. Há uns 2 meses atrás, mais ou menos, li uma crítica do Tarso ao partido. Então, não penso que o partido tenha que se diminuir, que o partido tenha que sumir, muito menos. Não. Democracia é para isso aí, é para ter pensamentos diferentes. E a única coisa que eu discordo é de partidos extremistas. Então, extrema-direita e extrema-esquerda são coisas que eu discordo, mas pensar que um partido tenha que sumir, deixar de existir qualquer coisa do tipo, não. Ele tem que, junto com a sua militância, se criar, ser o que... Se ele não conseguiu ser o que ele gostaria que fosse, e aí deixo para os próprios petistas fazer essa autocrítica, que eles consigam se reconstruir, mas não se diminuir. Enfim. Voltando à fala anterior do Diego sobre o direito, e aí sim eu acho essencial trazer um pouquinho mais da minha colaboração sobre a questão da Constituição Federal, que a Constituição Federal brasileira ela é uma Constituição social-democrata, ela é uma Constituição que traz instrumentos de proteção social, direitos sociais, e que direitos sociais não são direitos que cuidam de todos. Então, puxando para a minha área do direito ambiental e direito urbanístico, ambos são direitos sociais previstos na Constituição Federal.
O próprio direito ambiental ele só veio como área autônoma do direito na Constituição de 88. Não que já não fosse um ramo do direito antes, mas garantido constitucionalmente a partir da Constituição de 88. E antes ele estava ligado sempre à questão da saúde. E sim, questão de meio ambiente e saúde sempre tem uma correlação muito, muito, muito próxima, apesar das suas especificidades próprias. E entrando na questão do direito urbanístico, o convite que eu faço sempre a todos é pensar qual é a função social da cidade. Porque sim, a cidade tem uma função social, que é a função de gerar bem-estar para a sua população. Então, desde daí quem sabe o Lu pode me ajudar nisso aí, desde que acabou desde que a população humana começou a ser sedentária, deixou de ser tão coletora assim, ela começou a ser exatamente porque ela buscava, numa comunidade estática, o seu bem-estar. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, evoluiu e tudo mais. E uma cidade bem organizada, ela pode ser inclusive ambientalmente correta, tendo um cinturão verde e tudo mais. Contudo, esse meio ambiente, como é um lugar que gera bem-estar social, visa gerar o bem-estar social, também aglomera mais pessoas. Portanto, o meio urbano é o meio em que facilita a transmissão do vírus, e por isso aí a necessidade de uma quarentena realmente mais pesada. Então, quando nós temos o ministro trazendo que orienta que pode facilitar para aqueles lugares que ainda não atingiu 50% da capacidade hospitalar, na minha humilde, modestíssima opinião, eu penso ser temerário ainda. Quanto à função do Estado aí, claro, aí a gente vai ter visões econômicas as mais diversas. Não sou contra o capitalismo, aliás, penso que é importante também bater bastante na tecla que capitalismo não se resume a liberalismo, e tampouco liberalismo é um tipo de liberalismo só, temos vários tipos de liberalismo, tanto quanto temos vários tipos de socialismo, e que sim, o Estado está sendo extremamente necessário neste momento. O Estado é necessário numa social-democracia, que está inserida dentro do capitalismo. O Estado é necessário tanto dentro do liberalismo clássico quanto no liberalismo neoclássico. Quem busca diminuir aí sim a importância do Estado acaba sendo tanto aquela galera a partir da escola do consenso de Washington, quanto a galera da escola austríaca. Mas, de qualquer sorte, pensando no mundo inteiro, eu penso que não tem a menor sombra de dúvida da importância do Estado frente a essa pandemia que nós estamos. Que sim, para quem pelo menos se preocupa com a pessoa ao lado, para quem não pensa numa necropolítica, num darwinismo social, sim, o Estado é extremamente necessário. E a pandemia ela está nos mostrando isso aí, nos mostrando sim, o Estado é necessário, inclusive para a reconstituição ambiental, e aí também um dos efeitos colaterais interessantes é como o meio ambiente, naqueles lugares que pelo menos não continuam devastando, como o meio ambiente ele vem se reconstituindo no mundo inteiro. Então, minha fala, fico por aqui, e daí qualquer coisa, se não nesse nosso podcast agora, nesse programa agora, mais pra frente a gente ainda aprofunda bastante. Beleza, galera? Só valeu! É que, bom, foram jogados vários temas, e pelo menos um deles eu julgo muito caro para mim, que é a questão sobre valor do Estado, os pacto federativo e tudo mais. Eu sou um municipalista, acredito que a vida comece realmente na cidade, e só depois nós vamos ter estruturas maior de poder e tudo mais. Não sou um centralista, e a grande questão da importância dos estados é ótimo, perfeito, tem que ser assim mesmo. Quanto menos centralizado, melhor. O que acontece? Com o passar do tempo, a responsabilidade ela foi se descentralizando, as atribuições
falando de forma mais jurídica, as atribuições elas foram se descentralizando, entretanto, o repasse tributário não foi. Então, aí, daí acho que essa aí é bem área do Diego, se eu não estou enganado, que poderia até dar mais uma palhinha para a gente sobre isso aí, em que nós tivemos, sim, o aumento das atribuições estaduais e municipais, claro, só que do mesmo jeito que teve, não foi repassado as verbas. E agora a gente está, a grande pauta no momento, pelo menos no dia de hoje, em função da pandemia, é a aprovação de um grande fundo, de uma grande liberação de ajuda para os estados e municípios, e se essa ajuda ela vai acabar tendo fundo ou não, se vai mexer muito com a lei de responsabilidade fiscal ou não. Então, é um momento, sim, que frente a um Estado centralizador, que toma medidas por um lado e estados e municípios acabam por discordar, e aí o STF também entrou com a decisão que, sobre não poder afrouxar as medidas de defesa à pandemia e tudo mais. Então, foi um momento realmente que dentro do Pacto Federativo, municípios e estados eles vêm buscando uma hegemonia maior, e que no cenário atual, que bom que está acontecendo isso. Então, né, galera, a gente, depois de discutir bastante, a gente mal arranhou a superfície de toda a profundidade do assunto que a gente poderia tratar. Então, para ver o tamanho da complexidade e a profundidade que a gente pode chegar tratando desse assunto, então eu espero que a gente possa, em breve, discutir um pouco mais esses assuntos pontuais em outros episódios. E espero que a pandemia passe logo com os menores danos possíveis, e que, acima de tudo, a humanidade aprenda as lições que ela está deixando, né? E aprenda da forma menos dolorosa, que aprenda a observar, valorizar a ciência, né? Valorizar o pensamento. E então, eu agradeço muito a participação dos colegas aí nesse podcast. Eu peço a vocês que estão ouvindo que comentem, porque todo o feedback do episódio anterior foi muito importante para a gente aprender novas coisas aí e ir aprimorando essa nossa brincadeira séria aqui, e poder trazer um pouco de informação, trocar uma ideia. Então, cada comentário de vocês aí, seja na publicação no Facebook, no YouTube, ajuda bastante. Quem puder contribuir compartilhando esse podcast ajuda bastante também, tá? E estamos aí para quem quiser tirar dúvidas, só chamar. Eu agradeço aos colegas e vou me despedindo por aqui. Um grande abraço e até o próximo.